Graças a Deus, enaltecemos o nome de Jesus por mais essa oportunidade, por estarmos aqui esta noite, para engrandecermos o seu nome, dizermos que Ele é fiel nas nossas vidas. Estou muito feliz em poder estar cooperando aqui com a Igreja do Senhor nesta cidade. Nós congregamos e residimos em Campina Grande, na Paraíba, e viemos de lá para cá exclusivamente para servi-los, para abençoar essa igreja com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E para mim é um motivo de muita alegria desfrutar de mais uma destas promessas que o Senhor tem nos feito. Eu quero incentivar você a crer em tudo que Deus lhe falou ao longo da sua caminhada, porque Ele é poderosamente fiel, poderosamente fiel para cumprir tudo o que Ele falou para você. Você crê nisso? Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores da igreja, nosso querido amado pastor João. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. Pastor Eliezer, Deus continue abençoando sua vida. Todos os obreiros aqui, um abraço a todos. Deus continue abençoando a vida de vocês, ministério e família, em nome de Jesus. Quero também agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão diácono Edmilson, esse canal de Deus, para que chegássemos até aqui. Deus continue abençoando ele, toda a sua casa, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. Você pode abrir a palavra de Deus, por favor, em Atos capítulo 1. Isso, se ponha de pé, por favor. Enaltecemos o nome de Jesus também pela vida da dupla Wagner e Cíntia. A graça de Deus está sobre eles, que Ele continue derramando o seu azeite, seu óleo nas vossas vidas, em nome de Jesus. E pelo visto o bebezão é igual João Batista, né? Cheio do Espírito desde o ventre. Louvado seja Deus por isso. Você encontrou Atos capítulo 1? Confirme dizendo amém. Amém. Então direcione o seu olhar para o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Você vai levantar a sua Bíblia por alguns instantes, e vai repetir comigo assim: esta palavra é a voz de Deus para o meu coração. Portanto, me comprometo em, ao ouvi-la, me posicionar para obedecer aquilo que Deus diz. Pode se assentar, de Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estivemos ontem aqui ministrando em um seminário de missões, falando a respeito da importância da evangelização para a igreja local. E o Senhor falou também ao meu coração para, na noite de hoje, estarmos ministrando a respeito desta temática, a qual nós nos debruçaremos a partir deste instante. Nós vemos aqui neste texto uma promessa de Jesus, não somente para os seus discípulos, os 12 ou os 120 que ficaram esperando no dia de Pentecostes o cumprimento dela, mas é uma promessa para toda a igreja de Cristo, porque nós veremos no decorrer da narrativa de Atos que essa promessa diz respeito a tantos quanto o Senhor Deus chama. Então nós vemos que na atualidade nós vivemos em um mundo onde nós valorizamos muito os diplomas, os treinamentos, as experiências. Eu quero já adiantar aos irmãos que sou totalmente favorável e incentivador da diplomação, do estudo bíblico, do estudo acadêmico, secular. Sou amplamente a favor, por graça de Deus. Sou também professor de teologia de seminário. Sou amplamente a favor que você entre num seminário teológico, mas eu quero que você também compreenda algo aqui, que no reino de Deus, a capacitação mais poderosa não é adquirida nas salas de aula, não é adquirida diante de um quadro, diante de um slide.
a capacitação mais poderosa é aquilo que desce do alto, o poder do Espírito Santo. Deus tem levantado homens e mulheres comuns, mas que têm exercido um ministério ou ministérios extraordinários, porque o que faz a diferença é um homem e uma mulher ser cheio do Espírito Santo. O que faz a diferença em um ministério é se o Espírito Santo tem liberdade para atuar, para trabalhar, para agir. Então hoje nós vamos olhar para este texto, e eu espero que a partir de hoje você nunca mais olhe para este texto da mesma maneira que você tem olhado até hoje. E nós vamos ver como o Espírito Santo tem capacitado o povo de Deus através dos tempos, e como Ele ainda pode capacitar a mim e a você. Eu quero falar nessa noite sobre a capacitação do Espírito para a missão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos olhar a Bíblia Sagrada e ver em Êxodo capítulo de número 31, versículos de número 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor enche um homem chamado Bezalel, enche outro homem chamado Aholiabe. E este enchimento do Espírito Santo, você pode perceber que não está associado a uma vida de santidade. Este enchimento do Espírito Santo não está associado a uma vida de pureza. Onde eu quero chegar? É que quando Deus enche alguém com o Espírito Santo, Ele enche na intenção de capacitar esta pessoa para a missão. Desde o Antigo Testamento nós vemos isso. O Espírito Santo enchendo homens e mulheres distintos, homens e mulheres diferentes uns dos outros. É muito comum nós afirmarmos que o Espírito Santo vinha apenas sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas quem era Bezalel? Quem era Aholiabe? Não eram reis, não eram profetas, não eram sacerdotes, mas figuras escolhidas por Deus para o cumprimento de uma missão. Eu quero desde já aplicar uma lição para o seu coração essa noite. É fato que Deus enche os pastores, é verdade que Deus enche os missionários, é verdade também que Deus enche os evangelistas, presbíteros, diáconos, mas a capacitação do Espírito não são somente para estes. Deus também deseja capacitar você, Deus também deseja encher a tua vida com o Espírito carismático, o Espírito de ousadia, o Espírito de poder, o Espírito de transformação, o Espírito de energia do alto, o Espírito que desce do céu. Deus deseja capacitar grandes e pequenos, porque a missão que nos foi dada não pode ser cumprida na força do nosso braço, mas o Deus dos céus que nos chama, nos enche com o seu poder, para que dependamos dele e vivamos segundo a sua vontade, cumprindo a sua missão, cheios do Espírito Santo. Eu me lembro quando mais jovem, adolescente, um colega de classe chegou a mim e disse: hoje faz tanto tempo, tantos anos que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E o mesmo cristão não sabia o que era isso. Eu perguntei: o que é isso? E ele disse: é um revestimento de poder do alto, uma capacitação espiritual. O Senhor dá dons, o Senhor nos enche com o mesmo poder que encheu Jesus. Aí eu fiquei olhando para ele assim, ele era um adolescente da minha idade, ele tinha na faixa etária de 11, 12 anos. E eu, na minha mentalidade, fiquei olhando para ele assim, pensando: quem ele pensa que é? Para receber tamanha investidura. Lógico, esse vocábulo eu uso hoje, mas na época foi mais ou menos isso que eu pensei. Para receber tamanha investidura, tamanho poder, tamanha responsabilidade. Mas ao olhar para este texto, Êxodo capítulo 31, eu vejo que o Espírito Santo busca a quem usar. Quando nós olhamos para Juízes capítulo de número 6, versículo 34, nós vemos que Deus também reveste um homem chamado Gideão. Quem era Gideão? Quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele diz: olha, eu estou aqui no meio de um lagar, malhando trigo. O lagar era
um buraco côncavo dentro de uma pedra, com toda uma canalização para que o vinho pisado ali fosse destinado para os recipientes. Então Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado, porque estava com medo dos midianitas que estavam invadindo as terras, roubando as colheitas. Mas aqui eu olho para Gideão e vejo alguém que mesmo fazendo a coisa certa no lugar errado, mas era alguém que sabia que alguma coisa precisava ser feita e não ficou de braços cruzados. Aí Deus aparece para Gideão, vendo a sua ousadia, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha assim e diz: o Senhor é comigo. Eu sou o menor da casa, a minha casa é a mais pequena e a minha tribo é a mais insignificante. Mas quando Deus escolhe, meus irmãos, Ele não procura diploma na sua porta, ou melhor, no seu quarto, para poder lhe escolher. Ele não procura saber se a sua família tem brasão ou não. Ele não procura saber se a sua família é a mais eminente da cidade de Goiânia, não. Ele apenas escolhe como Ele quer, porque Ele é soberano para assim fazer. Se Ele quiser, Ele arranca um jovem de uma família não crente, lá da Rua do Meio, em Campina Grande, na Paraíba, e faz dele um pregador da sua palavra. Se Ele quiser, Ele pega você lá da Vila Tatu, pega você de onde você estiver e lhe enche com o Espírito Santo para você fazer a sua vontade. Deus escolhe Gideão. E nós percebemos uma coisa, e eu peço que você repita comigo, por favor. Todo escolhido para uma grande obra, Deus o enche com o Espírito Santo. Em Juízes 6:34, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. A imagem aqui, tendo em vista o texto hebraico original, é como se Gideão estivesse de pé e o vento do Espírito lhe cercasse e lhe envolvesse por inteiro. E esse vento do Espírito lhe cercando, lhe envolvendo, lhe reveste. E este revestimento do Espírito concedeu a Gideão capacidades bélicas, capacidades para a guerra. Não importa para que Deus chamou você, Ele sempre terá uma investidura, uma capacitação espiritual para você cumprir a sua missão. Deus chamou uma jovem inglesa chamada Heidi Baker para cuidar de crianças órfãs em Moçambique. E esta tarefa não muito fácil. Ela estava já desanimada do seu ministério, porque ela tinha recebido de Deus promessas de muitos milagres, e nenhum dos milagres que Deus prometeu àquela jovem estava acontecendo. Até que ela participa de uma grande reunião de avivamento que estava acontecendo em Toronto, no Canadá. E aquela jovem Heidi Baker foi tocada por Deus de uma maneira tão poderosa que ela se prostra com o rosto em terra. Ela cai pelo poder de Deus. O Espírito Santo começa a tocá-la. Ela sente o Espírito Santo queimar o seu corpo como um fogo. E de repente ela tem uma visão. A visão dela se abre. Aleluia. E ela vê muitas crianças vindo até ela, pedindo-lhe comida. E ao mesmo tempo que ela tinha essa visão das crianças vindo até ela, ela via uma imagem, ela via o Senhor Jesus. Ela não via o seu rosto, mas ela via o Senhor Jesus como se fosse um corpo. E o Senhor Jesus tirava um pedaço da sua carne e entregava para aquela moça, e dizia assim para ela: alimente essas crianças. E ela dizia: mas Senhor, como eu alimentarei tantas crianças? E ele, retirando um pedaço da sua carne, dizia: porque eu morri, sempre haverá o suficiente. E esta mulher volta para Moçambique. Aí você pode dizer: para que um revestimento de poder para cuidar de pessoas órfãs? Talvez Deus tenha lhe chamado, querido. Talvez Deus tenha lhe chamado, irmã,
para uma obra que você olha assim, não, mas isso aqui eu não preciso de muita coisa. Mas eu quero que você entenda, Deus tem uma unção específica para o exercício de cada ministério. Quando ela volta para Moçambique, debaixo daquela promessa, o que foi que aconteceu? Ela começou a ver, através das suas mãos e através das mãos daquelas crianças, cegos enxergando, surdo ouvindo. E sob o ministério dela, creia você ou não, é uma liberdade sua, mas sob o ministério dela, mais de 400 mortos foram ressuscitados em Moçambique. Quando eu falo sobre o ministério dela, sobre todos aqueles que estão debaixo da cobertura dela, os seus auxiliares, os obreiros daquela igreja, porque é um povo que nutre uma fé sobrenatural em Deus, porque a única coisa que eles têm é Deus. Aqui nós temos recursos de saúde, temos recursos políticos, lá a única coisa que eles têm é Deus, então eles têm apenas que colocar a confiança nele. Tudo isso fruto de um revestimento de poder para cuidar de crianças órfãs. Deus revestiu Gideão para a guerra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós vemos que o Senhor, Espírito Santo, unge Davi. Deus escolhe Davi. E quando Samuel chega na sua casa, procurando o rei a quem deveria ungir, ele ainda tendo em mente o antigo rei Saul. A Bíblia diz que Saul era o mais belo de todas aquelas terras. Um homem forte, um homem alto, um homem que você olhava para ele e já via alguém com porte de guerra. Então Samuel chega na casa de Davi, pede a Jessé que passe diante dele todos os seus filhos. Quando ele vê o mais velho, naquele porte varonil, o mesmo porte de Saul, ele diz: eis que diante do Senhor está o seu ungido. O Senhor disse: Samuel, não olhe para a aparência exterior, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu quero que você compreenda algo. Coloque algo na sua mente, na sua cabeça. Nós assembleanos, nós pentecostais, temos um grave defeito de pensar que o mover de Deus para agora é o mesmo mover de Deus que foi ontem, de que Deus vai fazer hoje, da mesma moda, da mesma forma, com a mesma estética com a qual Ele fez antigamente. Este é um grande impedimento para o que Deus quer fazer. Aí Deus me traz aqui essa noite para dizer: não atente para a estética anterior, não atente para aquilo que Deus fez no passado, como se Ele fosse fazer da mesma maneira no presente, mas esteja com o coração aberto, porque o azeite de Deus vai descer, e vai descer sobre esta geração, vai descer sobre este povo. Mas a única coisa que precisamos fazer é não olhar a aparência, mas olhar para onde Deus deseja se mover nesses últimos dias. Aleluia. Eu me lembro, 2017, eu numa sede por Deus terrível, tremenda, intensa, encontrei com um estranho pregador, um homem de uma outra cultura, de uma outra denominação, de um outro país. Quando eu olhei para aquele homem, eu disse: será que alguma coisa boa vai sair daí? Aí eu vi esse texto saltando no meu coração: não atente para a aparência. Um homem que evangelizava roqueiros, hippies, e portanto, na contextualização dele, no seu país, com um cabelo bem esquisito, uma roupa esquisita. Irmãos, mas quando Deus usou aquele homem para me abençoar, o poder de Deus caiu sobre mim de uma maneira tão intensa, tão incrível. Isso foi na cidade de Curitiba. Quando eu voltei para a minha
terra. Quando eu voltei para a minha casa, na primeira oportunidade que eu tive de pregar, o Senhor Jesus começou a operar milagres extraordinários. Caroços começaram a sumir, pessoas surdas começaram a ouvir, porque eu atentei para este texto em não olhar para a aparência, mas a estar disponível a receber tudo que Deus tinha para entregar a mim. Então, querido, não olhe para o sotaque do pregador, não olhe para a careca do pregador, não olhe para a aparência do pregador, olhe para o Deus que usa o mensageiro e tem azeite para derramar sobre a tua vida essa noite. Abra a sua boca agora, porque o Espírito começa a se mover em nosso meio. Comece a receber essa graça, vai, abra a tua boca. Ontem aqui no corredor da igreja, Jesus já batizou uma irmã com o Espírito Santo, então comece a receber. Abra a tua boca aí, por favor, levanta a tua mão, começa a glorificar, começa a exaltar. O azeite de Deus já está descendo sobre nós, já está caindo sobre nós. Vai, 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 vai. Adora, 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 adora daí que eu vou adorar daqui. Assim como Deus usou homens simples no Antigo Testamento, assim como Ele usou reis, profetas, artesãos, trabalhadores rurais como Gideão malhando trigo no lagar, a história nos mostra que Deus tem prazer em usar todos aqueles que se dispõem em sua presença. Isso me faz me lembrar um grande movimento de Deus na história da igreja no século XVIII, o movimento morávio. Um homem chamado Van Zinzendorf reuniu toda a sua comunidade para orar. E ele, reunindo toda a sua comunidade para orar, o Espírito Santo começou a ser derramado. O Espírito foi derramado de tal forma que eles começaram a orar e não pararam por 100 anos ininterruptamente. Haviam turnos de oração. Aquela comunidade estava orando. Aquela comunidade estava buscando a face do Senhor. E como resultado, eles enviaram milhares de missionários para todos os lugares do mundo. Dentre estes eu destaco dois jovens batizados com o Espírito Santo. Ficaram sabendo que havia uma ilha na Índia, e para esta ilha iam aqueles que deviam dívidas enormes, e nesta ilha eles eram escravizados. E eles entravam naquela ilha e dali não saíam nunca mais. E eles ficaram pensando: meu Deus, as pessoas são escravizadas nessas ilhas e não voltam nunca mais. Será que eles terão a oportunidade de ouvirem o Evangelho e crerem em Cristo? Então eles chegaram para o dono daquela ilha e disseram: olha, será que nós poderíamos evangelizar na sua ilha? E aquele homem ateu, não cria em Deus, e disse assim: olha, eu não aceito que ninguém vá evangelizar ali naquele lugar. Se quiser ir, vai para ser escravo, vai para trabalhar, mas para evangelizar coisa nenhuma. Então eles olharam para a sua comunidade de fé, olharam para a sua igrejinha local e tomaram a decisão mais importante das suas vidas. Eles disseram: nós vamos para a ilha como escravos, mas nós vamos também pregar este evangelho. Os irmãos da igrejinha deles começaram a abraçá-los, chorando, pastores, e eles choravam e perguntavam: por que vocês vão? Vocês vão morrer ali, vocês são tão jovens, vocês vão ter uma morte sofrida e prematura. E aqueles crentes, irmãos, essa frase que eu vou mencionar agora só pode ser frase de crente batizado com o Espírito Santo, que tem certeza que Deus os chamou. Eles olharam com os olhos cheios de lágrimas
para a igrejinha deles e disseram assim: nós estamos indo para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Ah, queridos irmãos, somente um crente cheio do Espírito Santo pode dizer isso com convicção. Estamos indo para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de nós. Então, se Deus te batizou com o Espírito Santo, se Ele te encheu, vá para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através da sua vida. Aleluia. Se Deus agiu assim com poder na antiga aliança, é na pessoa de Jesus que vemos a plenitude da capacitação espiritual em ação. O Espírito capacitou Jesus. Isso aqui é um dilema teológico dentro da cristologia, a doutrina de Cristo. A palavra de Deus nos ensina em João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, que Jesus, quando foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria, Ele tornou-se carne, plenamente Deus, mas também plenamente homem. Eu não sei como este envelope de carne pôde abrigar o eterno, mas se a Bíblia diz que assim foi, eu creio. Você crê nisso também? A palavra de Deus nos diz que Jesus veio em carne, e esta é a principal declaração da fé cristã. Esta declaração é tão forte que João, na sua primeira carta, afirma que quem nega isso, que Jesus veio em carne, tem em si mesmo o espírito do anticristo. Muitas vezes, no diálogo, no convívio, até toleramos alguns da igreja de Roma, mas quando alguém diz assim, Jesus não veio em carne, a estes nós não devemos considerar nem ao menos primos. Porque se nega que Jesus veio em carne, não são filhos do mesmo Pai que eu e você. Esta é uma verdade central da fé. Mas Jesus veio em carne. E o que eu acho interessante é que apesar dele ser Deus pleno, ele também era homem pleno. Eu falava ontem aqui do discipulado, e como ele era discipulador, eu não vou explicar no que consistia esse discipulado. Se você quiser saber, vá no canal da igreja, procure a aula de ontem, você vai ter uma explicação mais ampla, desde o Antigo Testamento até o Novo. Mas ele, como discipulador, ele deveria dar o exemplo para que o exemplo dele fosse seguido. Então ele precisou ser cheio do Espírito Santo para mostrar aos seus discípulos a necessidade deste poder. A Bíblia diz em Lucas 3, 21 e 22, que tendo Jesus descido às águas, quando ele emerge, ele ora. Há um detalhe nesse texto. Mateus capítulo 3, a palavra de Deus nos mostra, ou melhor, em Mateus nós temos o batismo de Jesus também sendo descrito. Em Marcos também temos. Em João também temos. Mas somente aqui em Lucas há o destaque de que Jesus orou e o céu se abriu para que o Espírito descesse. Os outros evangelhos apenas informam que Jesus, quando sobe da água, o Espírito desce sobre ele. Mas Lucas nos traz um destaque interessante, que é lição para a igreja. Quer que o Espírito Santo desça, quer avivamento, façamos como Jesus. Nós precisamos orar, porque quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, algo extraordinário acontece. O quê? O Espírito Santo desce sobre a sua igreja. O Espírito desce sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
A Bíblia diz em Lucas 4:18 que o Espírito do Senhor estava sobre ele. A Bíblia diz em Lucas 5:17 que o poder do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia diz em Atos 2:33 que ele primeiro recebeu a promessa do Espírito para depois derramar essa promessa. A Bíblia diz em Atos 10:38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus. Aqui nós aprendemos uma coisa com esses 4 versículos que eu citei. Nós aprendemos que quando Jesus curava o enfermo, que quando Jesus curava expulsava o demônio, quando ele levantava paralítico, ele não fazia isso porque era Deus encarnado. Ele fazia, o que ele fazia como Deus era perdoar pecados. Quando ele levanta aquele paralítico, os fariseus questionam: quem é esse que perdoa pecados? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Aí ele disse: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Mas eu quero que você entenda: Jesus curou enfermos, expulsou demônios, levantou paralíticos, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E isso nos serve de exemplo para compreendermos o que Deus pode fazer através de um homem cheio do Espírito Santo. No início do século 20, um evangelista cheio do Espírito Santo, em inglês também, chamado, o nome dele, irmão, se você falar 3 vezes, dá para pensar que você foi batizado com o Espírito Santo. Ele se chamava Smith Wigglesworth. Amém? E o velho Smith foi batizado com o Espírito Santo aos 50 anos de idade. Um encanador, homem bruto, homem de poucas palavras. Ele tinha em mente, nós hoje com uma teologia bíblica mais aguçada, entendemos que havia equívocos nesse pensamento dele, mas ele tinha em mente que toda enfermidade era uma obra do demônio. E nós sabemos hoje que nem toda enfermidade é uma obra direta do demônio. Às vezes são fruto da fragilidade do nosso corpo, amém? Você compreende assim também? Nós somos carne, então nosso corpo se deteriora. Então as enfermidades também são fruto da deteriorização do corpo. Mas ele, na sua simplicidade teológica, cria assim. E ele era um homem tão sisudo, tão sério, que ele odiava as enfermidades, porque ele entendia que cada enfermidade era um demônio. Mas ele era cheio do Espírito Santo. E um certo dia levaram para Smith Wigglesworth uma mulher paralítica para ele orar. Ele olhou para a mulher, a tomou pela mão, a lançou no chão e disse a ela: você só vai sair daí se levantar com os próprios pés. E a mulher paralítica lá, prostrada no chão, e ele saiu orando por outras pessoas. E ele saiu, e um cego foi curado, e um canceroso foi curado, e um surdo foi curado, e a mulher lá. Até que ele olha para ele e diz: enfermidade de paralisia, em nome de Jesus eu ordeno o demônio, saia desta mulher. Ele tomou aquela mulher pela mão e disse: corra em nome de Jesus. A mulher se levanta, sai correndo, e ele saiu correndo atrás e não conseguiu alcançá-la, porque um homem cheio do Espírito Santo pode fazer as mesmas obras que Jesus fazia. O Espírito Santo na igreja primitiva também capacitava. Em Atos 2 nós vemos o derramado Espírito sobre todos os homens e mulheres que ali estavam. Atos 2 nos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito vem em uma teofania, em uma aparição visível de Deus, como uma semelhança de fogo que se distribuía sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz que à medida que esta chama descia e pousava sobre cada um deles, eles eram cheios de Espírito Santo. Quero que você compreenda algo essa noite. Eu posso com certeza, e vou fazer isso daqui a pouco, eu posso orar por você,
Mas eu quero que você entenda que a chama de fogo que você precisa não está aqui sob as minhas mãos. Nós oramos por vocês impondo mãos apenas como símbolo daquilo que Deus está fazendo para transferir de Deus poder do alto do céu para a sua cabeça. Mas a chama que você precisa não vem daqui, vem do alto, lá do trono do Supremo, vem do céu. E eu quero também que você entenda, existe uma chama de Deus com o seu nome. A Bíblia diz que uma chama pousou sobre cada um deles. Existe uma labareda do céu para você, uma labareda de fogo para encher você de poder. E o desejo de Deus hoje é que você saia daqui cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito desce, agora, Pedro, que era um homem covarde, medroso, negou Jesus por 3 vezes, mas agora cheio do Espírito, está anunciando com ousadia a palavra. Os apóstolos começam a realizar sinais e milagres. Os discípulos de Cristo, como Ananias em Atos 9, Estevão em Atos 6, Filipe em Atos 8, saem fazendo milagres extraordinários. Porque o Espírito estava sobre aquela igreja, o Espírito estava capacitando aquele povo. Deus havia prometido derramar o Espírito. Mas eu também quero que você compreenda que esta promessa não dizia respeito apenas à igreja primitiva. Esta promessa também diz respeito a nós. Quero que você abra a sua mente para entender que o Espírito também capacita hoje. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: o Espírito também te capacita. Em Atos 2:39 a promessa é clara. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa é essa? É a promessa da qual Jesus havia se referido. Ele diz em Lucas 24:49, em Atos 1:5, ficai em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do qual eu lhes falei. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que sejais batizados com o Espírito Santo. E é interessante a dinâmica do batismo com o Espírito Santo. Olhe para mim para que você entenda. Nós vamos orar por você ainda hoje. E eu quero que você saia daqui cheio do Espírito e você receba esse batismo. A dinâmica do batismo com o Espírito Santo é muito interessante. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro ponto: você será cheio do Espírito Santo. Algo interessante, este enchimento do Espírito Santo vai trazer consigo ousadia. Então, quando você perceber, no momento que você estiver recebendo a oração, ou até mesmo no seu lugar, se você ficar com vergonha de vir, você sendo cheio de algo que é mais forte do que você, mais poderoso do que você, não é mera emoção, não é mero sentimentalismo, é algo que vem do céu para a terra, é algo que flui do interior de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. É algo muito forte é mais forte do que você. À medida que você estiver sendo cheio do Espírito, essa ousadia vai fluir em você, esta graça vai fluir em você. Aí a Bíblia diz ainda em Atos 2:4: e foram cheios do Espírito Santo, e conforme o Espírito concedia que falassem. Eu quero que você compreenda outra coisa: o Espírito, quando nos enche, ele concede aquilo que devemos falar. É do Espírito de Deus para o nosso espírito. Não é algo que você imita, não é algo que você inventa, não é algo que você aprende, mas é algo que o Espírito Santo concede. Então, quando você for cheio do Espírito, ele vai te conceder o que falar. E o que é que você vai falar? A Bíblia diz ainda em Atos 2:4: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Perceba a dinâmica do Espírito. Ele enche você, ele concede o que você falar, mas quem tem que falar em outras línguas não é o Espírito, é você. Veja o texto.
foram cheios do Espírito e começaram a falar. O verbo falar no grego, lalém, está na voz ativa. Isso implica dizer que quem estava falando não era o Espírito, mas os discípulos quem estavam falando. O Espírito já te enche, querido. O Espírito já te dá o que falar. Aí você ainda quer mais o quê? Quer que ele pegue sua boquinha e faça isso? Quer que ele pegue sua linguinha e faça isso? Não, seja ousado. Ele está te enchendo de ousadia. Então ele te enche de ousadia para você falar aquilo que ele concede na tua boca. Mas eu quero que você entenda algo. Como pentecostais que somos, cremos nas línguas evidenciais. Mas esse batismo no Espírito Santo é muito mais do que línguas. Línguas são apenas um sinal. Um sinal que aponta para algo muito maior. Não sei se você já foi para a Serra Gaúcha ou para alguma cidade muito fria, para a Europa, Estados Unidos, não sei. Mas se você não foi, a sua experiência é semelhante à minha, você só conhece porque viu em alguma televisão. Você percebe? Muitas vezes em filmes, em documentários, aquelas casinhas cobertas de gelo, com uma chaminézinha e a fumaça saindo dela. Quando você vê a fumacinha saindo da chaminé, isso implica dizer o quê? Que lá na lareira tem fogo. O que são as línguas? São esse sinalzinho. É a fumacinha que sai da lareira para dizer a quem está nos ouvindo que dentro do meu e do teu coração o Senhor acendeu um fogo que demônio nenhum poderá apagar. O Espírito capacita hoje e Ele deseja capacitar você. Eu me lembro que quando Jesus me batizou com o seu Espírito Santo, eu era de uma igreja batista tradicional. Hoje em dia se popularizou muitas igrejas batistas de cunho renovado. Mas eu era de uma igreja batista raiz mesmo, tradicional, que não batia palma, que só cantava músicas do Inário Cantor Cristão. Aliás, não só cantava, mas a maioria das músicas era desse Inário. E um belo dia eu estava indo para a escola dominical. E uma irmã, já de saudosa memória, chamada Beatriz, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma irmãzinha dessa aí do coque. Irmã Beatriz passava todos os dias na frente da minha casa, 4:30 da manhã, cantando Meu Jesus, Tu És Bom. Indo para o matutino. E eu pensava, essa irmã, ela não deve girar muito bem. Uma hora dessa, cantando a este tom, a esta altura, na frente da casa dos outros, sozinha, num esquisito desse, ela não deve girar bem. Irmã Beatriz me para, 9 da manhã, e ela diz, meu filho, abra sua Bíblia em João 1,33 e veja o que diz aí. E eu respondi para ela, aqui diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ela me perguntou, você é batizado com o Espírito Santo? E eu, como um bom batista, instruído e doutrinado, batizado em água já, disse sim, sou batizado com o Espírito Santo. E ela, na sua simplicidade, perguntou, mas você fala em línguas, meu filho? Eu disse não. Ela disse claramente na minha cara, então você não é batizado com o Espírito Santo coisa nenhuma. Assim, na lata. E eu fiquei irritado, pastor. Como é? Mas não discuti com ela. E ela disse mais, meu filho, Jesus manda te dizer que Ele vai te batizar com o Espírito Santo e você vai sair dessa igreja para pregar que Ele batiza. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Ontem eu dizia aqui, Jesus me pegou na marra, no vacilo. Porque eu não cria, não queria e zombava de quem tinha. Quando eu cheguei na igreja, o último banco,
me ajoelhei. Os irmãos estavam cantando uma música do Inário, cantor cristão, um hino chamado Segurança. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. E eu lá ouvindo aquele hino, orando. De repente, no meu lugar, no último banco, o Espírito do Senhor cai sobre mim, me enche com o seu poder. Eu comecei a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo me concedia que falasse. E a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida foi revolucionada pelo poder capacitador do Espírito Santo. Eu não durei muito naquela igreja, passei apenas 2 anos. Vim para a Assembleia de Deus e eu estou aqui hoje porque um dia Jesus chegou naquela pequena igreja, me encheu com o seu Espírito, me revestiu com o seu poder, acendeu no meu peito um fogo que ninguém pode apagar, e está aqui me usando para dizer a você: eu também tenho esse fogo para te acender. Eu também quero acender esse fogo no teu coração. Levanta a tua mão, fica de pé que nós vamos orar. Wagner e Cíntia, por favor. Nosso pastor Eliezer me autorizou a fazer essa oração antes da pregação. Podem se preparar, eu quero orar pelos irmãos. Eu sei que a cultura nossa, assembleana, não sei como é aqui, mas pelo menos por lá, é muito mais comum nós fazermos esse tipo de clamor que faremos hoje em festividades, congressos. Mas eu peço a você que se desprenda. O mesmo Espírito que está nas festividades, em congressos, ele está aqui hoje, amém? Então peço que você se desprenda. Atente para este convite. Se desprenda do seu lugar. Eu quero orar por 2 tipos de pessoas aqui essa noite. Primeiro, por aqueles que desejam ser batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder. Se você nunca orou em outras línguas, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui para a minha direita. Rápido, por favor, venha agora. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, venha agora para a minha direita. Isso, em nome de Jesus Cristo. Vocês podem se aproximar, Wagner e Cíntia. A segunda classe de pessoas, eu peço a você que entrou aqui esta noite, desejoso de receber um milagre de Deus na sua saúde, venha aqui à minha esquerda agora, rápido, por favor. Você que tem algum caroço, algum tumor, algum problema sério, grave de coluna, você que não escuta por algum dos seus ouvidos, você que perdeu a visão de algum dos seus olhos, você que, quem sabe, o AVC afetou a sua mobilidade e você não consegue levantar seu braço, mover sua perna, venha para cá, venha para o nosso lado esquerdo agora em nome de Jesus, venha rápido. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, venha para cá, para a minha direita. Vocês podem se espalhar mais um pouco, por favor, tem espaço aqui, podem se espalhar mais para cá. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu peço a integração da igreja. Vamos fechar os olhos todos juntos em nome de Jesus. Primeiro eu vou convidar o Espírito que venha sobre toda a igreja. Após isso eu vou orar com os irmãos aqui que desejam ser batizados com o Espírito Santo. Wagner e Cíntia vão cantar. Feche os seus olhos, você que está na nave da igreja. Levante suas mãos. Levante suas mãos, você que está na nave da igreja. Convida o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, venha sobre mim agora. Isso, abra sua boca e comece a convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu rogo a você nesse momento que comece a ser derramado sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus. Começa a receber poder agora, você que está no seu lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, caia sobre o teu povo. Caia sobre o teu povo, vem sobre os teus filhos agora em nome de Jesus. Renovando os teus filhos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, aumenta e intensifica a tua presença agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a receber o toque do Espírito Santo. Começa a receber poder agora em nome de Jesus. Agora vocês que estão aqui na frente e desejam receber o poder de Deus, olhem para mim. Nós aprendemos na Escritura, primeiro o Espírito Santo enche, segundo ele concede o que falar,
E terceiro, nós quem temos que abrir a boca e falar o que o Espírito concede. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar por vocês agora. E à medida que o Espírito Santo estiver enchendo vocês, a ousadia do Espírito estiver fluindo, o Espírito estiver concedendo o que vocês falarem, não tenham medo de falar em outras línguas. Há um grande empecilho. Ah, Senhor, será que é da carne? Ah, será que isso não é o inimigo? Confie na Escritura. O que é que a Escritura diz? Se pedirmos ao Pai pelo Espírito, Ele não vai dar escorpião, não vai dar pedra, não vai dar serpente. Se pedimos o Espírito e algo começar a acontecer, é o Pai respondendo você, lhe enchendo com o Espírito. Então não tenha medo de fluir nas línguas que o Senhor vai te dar. Amém? Todos juntos, levantemos as mãos. Quando encerrarmos a oração, pode soltar o playback. Isso. Repita comigo bem alto assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu criei nela e me posiciono agora. Eu quero receber o teu poder, a tua cura. Diga assim: Espírito Santo, venha sobre mim agora, agora, agora. Vem Espírito, vem Espírito. Agora começa a receber, pode soltar o playback. Começa a receber agora em nome de Jesus. Cheio, 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 cheio. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, com um olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e no seu resplendor, com o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando e é grande o calor. Sinta ele aí. Eu vejo a glória pelos olhos da fé que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ó, Ele está perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está sempre, sempre ao teu lado, ouvindo teu canto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abra o teu coração. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando e é grande o calor. Sinta ele aí, vá. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Diga isso pro Espírito Santo. Diga, diga, diga. Espírito Santo, eu te amo, sim, aleluia. Espírito Santo, vem morar em mim. Pois a minha
renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Vamos começar agora. O nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. Mas não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente. Porque o fogo pode se apagar, não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Renova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Renova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Renova as cinzas e bote a